pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Victor Cruz de Freitas, psicólogo, mestre em psicopatologia pela Universidade de Paris 7 e sócio-diretor da Clínica Ampliada de Saúde Mental. Então, venho aqui hoje convidá-los para participarem deste primeiro semestre, né, de 2021 do nosso grupo de estudos psicanalíticos. O GEP, o Grupo de Estudos Psicanalíticos, ele iniciou-se no ano passado, na ocasião daquilo que denominei como Colapso Brasileiro de 2020. Inclusive, tem um artigo publicado recentemente com este título, né? O nosso encontro se deu, então, em virtude disso, do trauma ocasionado pela pandemia e pelo seu agravamento decorrente do negacionismo e do desamparo governamental. Fomos, assim, então, movidos pelo choque do trauma e que essas questões nos colocaram a trabalho. Então, para este ano, ainda comovidos pelos efeitos do trauma e vivendo seus efeitos catastróficos, consideramos que a quarta onda da Covid, da pandemia, é aquela que afeta a saúde mental. Temos aí diversos estudos recentes, estudos consistentes, que corroboram o nosso entendimento, né? Este tema também da saúde mental foi recentemente abordado, né, neste mês de janeiro branco pelo Enem. Por conseguinte, em virtude de nossas inquietações acerca dos limites entre a vida e a morte, entre o ser e o não ser, e também os limites da própria psicanálise, escolhemos como tema para este semestre as psicopatologias limítrofes. A partir de uma primeira experiência, né, que consideramos como tendo sido muito satisfatória e que uniu inicialmente um eixo de professores de Minas e São Paulo, decidimos agora, né, neste momento, abrir para professores convidados. Neste semestre, teremos a apresentação do professor doutor Roberto Granha, que coordenará o módulo sobre transtornos narcísicos, esquizoides e estados fronteiriços, né? Então, eu convido vocês a darem uma conferida, uma olhada com carinho e com atenção na nossa programação completa, que consta no nosso folder, e que venham conosco, né? É isso. Até lá. Passando a palavra agora para o professor doutor Paulo Roberto Secarelli, por favor. Tudo bem? Meu nome, como o Vitor já disse, é Paulo Roberto Secarelli, e eu também estarei participando nesse segundo encontro nosso, cujo tema esse ano é psicopatologia limítrofes. Eu estarei discutindo com vocês essa proposta relativamente nova no Brasil, e não muito conhecida, da psicopatologia fundamental. Fundamental aqui, nós temos que entender, não é que ela seja fundamental em relação às outras, qual o fundamento que sustenta as nossas psicopatologias. E quando falamos em psicopatologias limítrofes, temos aí subtendido, de certa forma, né, a ideia de um normal da qual se desviaria. E essa questão do normal é uma grande discussão. A psicopatologia fundamental resgata a palavra psicopatologia, né, grega, que psico deu psique, mente, patos, excesso, paixão, pulsão, né? A gente fala, né, não pude estar apaixonado, que paixão, referindo a uma coisa boa, e logos, finalmente, conhecimento, né? Então, a origem da palavra psicopatologia, pondo de uma forma mais interessante, é um discurso sobre o patos, sobre as paixões que conduzem à alma. A alma é alada, mas quem lhe dá a direção são as paixões, né? Não por acaso, Freud diz que estamos mais doentes quando estamos apaixonados, ou seja, onde toda a minha energia está nesse objeto, né? Então, diante de tudo isso que o Vitor colocou, da situação que nós estamos vivendo, políticas, pandemia, né? Nós todos temos que arrumar uma solução para dar conta disso. Essa solução psíquica está extremamente relacionada com as primeiras soluções que nós,
desde o nascimento, diante da nossa história, de como fomos acolhidos, os pais que tivemos, os meios que tivemos, os traumas que tivemos que suportar, nós conseguimos dar um jeito nisso. Somos todos sobreviventes psíquicos, né? E, nesse sentido, o valor primeiro da psicanálise, que será discutido aqui em várias leituras, será a questão da sobrevivência psíquica, né? Nessa perspectiva, a psicopatologia fundamental vai trabalhar as psicoses, as neuroses, enfim, todas essas organizações psíquicas como possibilidades, né, da gente dar conta disso. Então, a psicopatologia entende, né, que psicopatologia é fundamental, que esse discurso sobre o pathos tem que ser, né, usando a expressão do psicanalista francês Pierre Fedidard, haute couture, né, alta costura, e não prêt-à-porter. A cada um a sua psicopatologia. Como conseguimos sobreviver. E dentro disso, estaremos aqui conduzindo o nosso estudo. Muito obrigado, eu aguardo vocês todas e todos lá. Obrigado. Olá, pessoal. O meu nome é Bartolomeu Vieira, eu sou psicólogo e psicanalista e, no curso desse semestre, vou trabalhar o transtorno de personalidade borderline. Vou fazer uma crítica a essa nomenclatura e farei ela em 2 movimentos. Primeiramente, eu vou explorar a ideia, né, de que o medo das paixões desgovernadas é um desses importantes elementos que constituem a civilização ocidental, que é derivada do iluminismo, e tendo em vista que os transtornos de personalidade acabariam funcionando como uma espécie de nome guarda-chuva para um conjunto de indivíduos que se destacam justamente por questões relacionadas aos seus impulsos e às mudanças abruptas de humor. Então, não é de se espantar que esse diagnóstico sempre se aproxime de estigmas e preconceitos, inclusive fundamentando uma espécie de nosologia que é circular e da qual eu criticarei. Como assim uma espécie suposta de anormalidade mental que é inferida de um comportamento, cria esse mesmo comportamento para justificar essa normalidade. Então, a minha aula vai ser feita em 2 movimentos, sendo esse primeiro a crítica sócio-histórica da construção desse conceito, enquanto um nome guarda-chuva, e ainda nessa esteira farei um outro movimento, também crítico, que leva em consideração o pensamento de como autores anglo-saxões puderam se beneficiar ou não, de fato, observaram as importantes contribuições que vieram do romantismo alemão para pensar os transtornos de personalidade, os supostos transtornos de personalidade. Me remeterei, assim, ao que é o uso da empatia nos quadros dos pacientes borderline para pensar os seus estados fragmentados. Espero ver vocês lá. Muito obrigado. Obrigado, Bartolomeu. Obrigado, Paulo. Obrigado, Victor. Bom, os tempos mudam e as formas de subjetividade e de sofrimento também mudam acompanhando esses tempos, né? Muito embora a gente possa reconhecer certos padrões, né, dentro do sofrimento humano, é claro que esses padrões e essas formas também vão ganhando a conotação dos tempos atuais, né? Então, eu acho muito importante para esse estudo a gente poder identificar certos elementos da nossa sociedade contemporânea que são fundamentais para a gente entender o sujeito da atualidade. Um que eu acho muito importante é a questão por exemplo, da virtualidade, né? Que hoje em dia nos nossos consultórios, né, enquanto psicólogos e psicanalistas, a gente tem trabalhado, né, muitos pela via online, pela via virtual, né? E também a gente tem que pensar nas formas como, por exemplo, as redes sociais afetam nós, né? Então, existe uma característica de tempo, de espaço, da transmissão do conhecimento, das formas de se criar vínculo, né? Que estão diretamente ligadas ao modo como a gente vive, como a gente se constitui e como a gente sofre. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso na minha aula e também sobre o núcleo espontâneo do ser, né, que o autor Winnicott chamava de verdadeiro self.
e que tem uma ligação direta com os casos que a gente pode denominar de casos limítrofes, borderlines ou esquizoides. Então, sejam bem-vindos ao nosso curso, todos e todas. Recebemos vocês com todo cuidado e carinho. Muito obrigado.